E é que começa a Páscoa, ok? Se você não sabia, é aqui que os judeus, aqui é o momento que os judeus começaram a celebrar a Páscoa. A Páscoa, em inglês, se chama Passover, que quer dizer passar acima, né? Então, eles colocavam a sangue na porta, nos umbrais da porta. Então, quando o anjo da destruição estava por entrar naquela casa para matar o primogênito daquele lar, o anjo via o sangue, e daí ele passava acima daquela casa. Por isso se chama Passover. Ele passava acima daquilo, né? E aí ele ia na próxima casa. Mas, se aquela casa não tinha sangue, Deus ia entrar lá e matar os primogênitos daquela casa. Esse sangue era importante. Eles tinham que aceitar esse sangue. Eles tinham que acreditar no sacrifício daquele cordeirinho, sabe? Esse sangue salvou a vida de muitos. Por isso, Cristo ele é retratado como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Com seu sacrifício, quando você e eu aceitamos esse sangue que foi derramado na cruz do Calvário, você e eu somos salvos, sabe? A morte eterna não tem nenhum poder sobre nós. Por quê? Porque somos cobertos com esse sangue. Então, para os hebreus, celebrar a Páscoa era uma lembrança de como aquele cordeirinho tinha morto, né? E aquela sangue colocada naqueles umbrais, naquela porta, ela ia permitir que eles não só fossem libertos da escravidão do Egito, mas também, literalmente, que eles forem salvos de serem mortos. Entendeu? Agora, resumindo agora todas essas pragas. Temos aqui a praga de sangue, das rãs, dos piolhos, das moscas, peste dos animais, as úlceras, granizo, os gafanhotos, escuridão, morte dos primogênitos. Depois de todas essas pragas que atingiram Egito, não ficou nada, gente. Era um império impotente, um império forte, enorme, grande. Eu mostrei aquele território, mas depois de essas 10 pragas, não ficou mais nada, né? Por fim, o faraó ia permitir que o povo de Israel saísse do Egito. Agora, eu quero tocar neste ponto, porque é muito importante, ok? A intenção de Deus nunca foi destruir Egito ou os seus egípcios, ou aos egípcios. Foi mostrar aos egípcios que a idolatria não levava a nada e que só Ele era o verdadeiro Deus. Que não precisavam quase 2.000 deuses, sabe? Que Ele era suficiente como para atender todas as necessidades deles. Esse era o propósito. Deus não chegou lá querendo matar, destruir, não. Desde um princípio, quando Moisés chega diante do faraó, ele primeiro dá uma advertência, sabe? Ele primeiro chega lá na frente e disse assim: deixa ir meu povo para que me serva. O Deus dos hebreus está pedindo isso. Só que, como Egito, os egípcios, eles eram idólatras,
eles olharam isso como uma afronta para seus deuses. Como assim? O Deus dos hebreus? Quem é esse Deus que eu não conheço esse Deus? Para eu deixar livre e libertar os egípcios, ou libertar os hebreus. Isso foi o que os egípcios e o faraó pensou. Era uma afronta. Mas Deus queria mostrar seu poder através disso. E naquele primeiro encontro que Faraó e Moisés tiveram, né, Deus mostrou seu poder quando aquela serpente de Arão engoliu as outras duas serpentes de aqueles magos. Deus não queria destruir ninguém. Ele não quer destruir ninguém. A cada vez que Deus ia enviar uma praga, você já viu isso na aula anterior e nesta aula, primeiro Deus mandava a mensagem, né? Deixa ir a meu povo para que me sirva. Se ele houvesse obedecido desde um princípio, nada do que aconteceu depois tinha acontecido. Deus primeiro manda as advertências, né? Senão, Moisés falava para Faraó, senão eu vou enviar tal coisa, senão eu vou enviar esta outra coisa. Mas era a decisão do Faraó, certo? E cada vez que Faraó recusava, essa decisão trazia consequências, não só para ele, mas também para seu povo, para os outros egípcios, que dependiam dele como líder do Egito. Mas trazia consequências também para a sua própria terra, sabe? Para a agricultura e até para seus próprios animais. Então, as decisões que nós tomamos têm consequências. Não somente para nós, mas também para aquelas pessoas que nos rodeiam, sabe? Para nossos familiares, para nossos amigos. Uma coisa importante que vimos desde as nossas primeiras aulas, aquelas que começamos lá no princípio, que Deus não força a ninguém. Ele não força você e nem a mim a obedecer. Ele quer que sirvamos Ele por amor. Adão e Eva foram advertidos que se eles desobedeciam, haveria consequências, certo? Neste caso, Faraó foi advertido, mas o propósito de Deus nunca foi e nunca será destruir e matar pessoas. E eu quero que fique isso bem claro, porque o propósito de Deus, okay, desde um princípio, okay, foi amar as suas criaturas, nunca matar elas. E eu quero compartilhar com você um texto bíblico que fala especificamente sobre isso. E eu quero compartilhar isso antes de nós fechar o nosso curso e nossa aula também, ok? Se encontra lá em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Diz assim: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele, Deus, é como paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Querido, Deus não quer a morte de ninguém. Ele é um Deus de amor. Você e eu já vimos na Bíblia, desde um princípio, que Ele fez toda aquela criação com um alvo em mente. Adão e Eva. Ele criou um mundo perfeito para eles, porque Ele amava eles, por amor. Agora, antes de terminar este curso, né, eu quero que isso fique bem claro na sua mente, porque eu sei que haverá pessoas, talvez, ainda dentro deste curso, que elas talvez não acreditem 100% em Deus. Mas eu quero que fique bem claro, pelo que temos estudado, de que Deus sempre, Ele sempre quis a vida. Ele não quis nunca destruir ninguém.
Tanto assim que Ele demonstra isso quando Adão e Eva pecam. Eles não morrem no momento, né? Porque Ele é um Deus de amor. Ele criou tudo isso para eles e agora Ele vai matar eles? Não. Isso vai em contra do seu caráter, né? Mas uma coisa que vai mostrar ainda, além disso, seu amor, é o fato dele mesmo, Jesus, vir a esse planeta, deixar toda aquela grandeza do céu e se convertir em um ser humano como você e como eu, passar pelas mesmas dificuldades que você e eu passamos e morrer no nosso lugar. Sabe uma coisa que eu acho que estudei mais neste curso do que eu tinha estudado na faculdade quando eu fazia teologia. Eu achei, e ainda que a gente não terminou tudo o que está dentro, todo o conteúdo do Pentateuco, mas eu espero que você tenha aprendido muitas coisas dentro deste curso, mas sobretudo sobre o grande amor que Deus tem para conosco e que Ele se importa pelas suas criaturas, Ele se importa por mim e por você. Mas eu falava para minha esposa, eu falei, vida, eu acho que estou estudando muito mais do que eu estudei quando estava na universidade, porque agora fica mais difícil, sabe? Porque agora tenho um emprego, agora tenho família, então eu tenho que procurar momentos assim de quietude na minha casa para eu poder me focar e estudar mais. Eu estou agradecido com a universidade e estou agradecido com cada um de vocês pela oportunidade que você me deu de estar aí na sua casa, na sua sala, no seu dormitório, no seu trabalho, sabe? É um grande privilégio para mim ter compartilhado estas aulas com você e que juntos tenhamos aprendido mais sobre Deus. Eu tenho aprendido muito também sobre o grande amor de Deus para comigo.